Fé. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, quero compartilhar com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 17, versículo 20. Jesus nos revela que uma fé pequena, como um grão de mostarda, pode mover montanhas. Assim, vamos mergulhar nessa verdade eterna juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados, permita-me começar esta reflexão como se estivéssemos sentados à mesa de uma casa simples, com um café quente entre nós, conversando sobre as maravilhas de Deus. Eu sou apenas um servo, um missionário que já viu o Senhor agir em várias ocasiões. E é exatamente essa lição de Jesus em Mateus capítulo 17, versículo 20, que diz: em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Pense nisso. Jesus não está falando de uma fé gigantesca como uma montanha imponente ou uma árvore centenária. Não. Ele compara a fé a um grão de mostarda, algo minúsculo, quase invisível aos olhos humanos. Meus amados irmãos, Jesus, ao dizer isso aos discípulos, está respondendo à frustração deles por não conseguirem curar um menino endemoniado. Eles perguntaram: por que não podemos expulsá-lo? E o mestre revelou: por causa de vossa fé. Aliás, pouca fé. Aqui está o cerne. Amados, não é a ausência de fé que nos impede, mas a falta de confiança plena. Fé não é acreditar que Deus pode fazer algo, é saber que Ele fará, conforme sua vontade soberana. É como um pai que segura a mão do filho ao atravessar uma rua movimentada. A criança não precisa entender o trânsito, basta confiar no pai. Pensemos nas montanhas invisíveis que cada um de nós enfrenta. Quem aqui não tem uma montanha de medo erguendo-se no peito? Eu mesmo já tive várias situações em que tive medo, mas sempre eu oro a Deus da seguinte forma: Senhor, minha fé é pequena, mas é tua, e o medo se dissipa como névoa ao sol, ou a montanha da dúvida que nos faz questionar: Deus realmente me ouve? Em momentos assim, volto à palavra. A Bíblia está repleta de exemplos. Abraão, com fé para sacrificar Isaque, movendo a montanha da obediência. Moisés, abrindo o mar vermelho com um cajado e fé. Davi, enfrentando Golias com uma funda
e confiança no Senhor. E o que dizer da tristeza? Essa montanha pesada que esmaga o espírito. Conheci uma irmã em uma comunidade carente no norte de Minas, com filhos para criar sozinha. Ela chorava todas as noites, duvidando do futuro. Mas ao ler Marcos, capítulo 17, versículo 20, ela começou a alimentar sua fé diariamente, lendo a Bíblia, orando com as crianças, participando da igreja. Pouco a pouco, oportunidades surgiram, um emprego, ajuda da comunidade, e sua tristeza se transformou em testemunho vivo. Irmãos, a fé move essas montanhas, porque conecta nosso coração finito ao poder infinito de Deus. Agora, vamos aprofundar como cultivar essa fé como um grão de mostarda. Primeiro, plantá-la na palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Em minhas pregações na internet, sempre insisto: leiam a Bíblia todos os dias, não como um dever, mas como um encontro com o amado. Segundo, regala com oração. Tiago capítulo 5, versículo 16, afirma que a oração eficaz do justo pode muito. Eu oro, não só por missões, mas por cada alma que encontro, e vejo milagres acontecerem. Terceiro, protegê-la da seca da dúvida. O inimigo semeia ervas daninhas, distrações do mundo, pecados não confessados. Mas, como missionário, aprendi a confessar, a perdoar e perseverar. Lembre-se de Pedro, que andou sobre as águas pela fé, mas afundou ao duvidar. Jesus o resgatou dizendo: homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus capítulo 14, versículo 31. Nossa fé cresce quando nós voltamos para Ele, não para as ondas. E o que significa nada vos será impossível? Não é um cheque em branco para desejos egoístas. É alinhado à vontade de Deus, como em 1 João capítulo 5, versículo 14. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Imagine você orando e do nada Deus atendendo às suas preces. É maravilhoso, irmãos. Comigo aconteceu isso quando tive um AVC no mês de setembro. Como a passagem de Jairo, eu falava comigo mesmo: levanta-te e anda. Hoje, a trancos e barrancos e com a ajuda de uma muleta, estou andando. Os movimentos do meu braço esquerdo estão melhorando. Imagine um braço sem movimentos escrevendo uma reflexão como esta, de mais de 600 palavras. Ter que digitar com a mão paralisada. E tenho escrito, porque Deus tem usado minha mão. Por fim,
A fé nos une como o corpo de Cristo. Com fé, podemos ir muito mais longe. Sejamos como esses grãos, juntos formando um campo frutífero. Amém e amém. Pergunta para reflexão: você tem alimentado a sua fé todos os dias, mesmo nas horas difíceis? Comece hoje, irmão. Deus espera por sua confiança. Queridos irmãos e irmãs, que esta reflexão fortaleça sua fé. Agradeço de coração por assistirem a esse vídeo. Vosso tempo é precioso para o reino. Que Deus os abençoe abundantemente. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém e amém.